dando abertura ao grande expediente. O espaço cedido vai ao doutor Eduardo da Silva Tuma, secretário municipal de saúde, espaço cedido pelo vereador Paulo Sérgio Matos Alcântara e o vereador Francisco Chaves Pereira Júnior. Espaço cedido pelas lideranças do partido. A palavra está com Vossa Senhoria, doutor Eduardo. Na pessoa da vereadora Lúcia, gostaria de cumprimentar todos os demais vereadores e cumprimentar nossos colegas da Secretaria de Saúde que estão presentes aí na galeria, os colegas do Conselho Municipal, bem como as pessoas da sociedade que hoje estão aqui para prestigiar essa sessão. Inicialmente, gostaria de dizer que eu sinto-me honrado de estar aqui nesse espaço para debater, acredito que um dos assuntos mais importantes da vida da gente, que é a saúde. Gostaria de fazer um agradecimento ao Papai do Céu por a gente ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bem, há uns 15 dias atrás, nós havíamos chamado a Comissão de Saúde da Câmara para discutir o diagnóstico que nós já havíamos feito da atual situação da saúde. E estamos hoje aqui para socializar, para dividir esse diagnóstico com os demais integrantes. Então, o que a gente vai passar aqui é um diagnóstico que ele é dinâmico. À medida que o tempo passa, né, obviamente que a situação ela será outra. Por isso que grande parte dos documentos apresentados, eles contêm a data para que a gente possa, ao longo de um determinado tempo, 6 meses, 1 ano, mensurar e avaliar o que evoluiu ou o que regrediu. O objetivo da gente estar discutindo aqui com vocês é no entendimento de que vocês são os legítimos representantes do povo e com o conhecimento que vocês têm ao representar as comunidades, certamente que vocês devem ter grandes contribuições a dar para a equipe da Secretaria de Saúde. Gostaria de informar que estão presentes comigo o alto escalão da Secretaria de Saúde, pessoas que já são do conhecimento de toda a sociedade e que ao longo de quase 20 anos vem militando na área de saúde. Estão aqui comigo a enfermeira Eugênia, que coordena o Departamento de Atenção à Saúde. Eu gostaria que você se levantasse, por favor. Ana, que chefia o RH, o Departamento Administrativo e Financeiro. Cristiane, enfermeira, coordena a Atenção Básica. E a Sônia, que coordena interinamente a Central de Regulação. Podem sentar, obrigado. Então vamos... Juan, pode passar, por favor. Eu gostaria de informalmente combinar de que a gente vai passando as transparências e os nobres vereadores vão fazendo alguma observação e depois, obviamente, que a gente abre para as discussões. Tá bem? Pode passar, Juan. Pode passar, Juan. Passe. Bem, quando nós assumimos, em 1º de janeiro, essas foram as dívidas que nós herdamos, 2.558.000. Sendo das empresas 1.788.000 e a prefeitura fez um empréstimo de 770, porque naquela ocasião, na mudança de dezembro para janeiro, não havia dinheiro em caixa para fazer o pagamento da folha. Então isso foi um empréstimo. Então hoje, no início de janeiro nós tínhamos 2.558.000. Esse empréstimo da prefeitura, do total de 770, 700.000 já foi pago, ficou 70.000. Próximo, Juan. Esse aqui é o levantamento das dívidas por empresa, né, com os valores, mas se a gente olhar aqui embaixo, 2.558.000 é aquele valor que nós tínhamos na transparência anterior. Isso é por curiosidade, às vezes alguém gosta de saber qual é o maior valor que compõe, né, a dívida, né, e era na área de medicamentos e material hospitalar que era o maior valor que nós tínhamos
701 mil. Próximo, Juan. A dívida de hoje, em 20 de março, ela é de 1.041.000, ou seja, foi pago pouco mais da metade nesses 2 meses e meio. Próximo, Juan. Bem, nós temos um balanço financeiro de janeiro a dezembro de 2014, né? E nessa primeira coluna, Juan, tem como ampliar isso? Tem? Não, né? Essas 3 primeiras linhas são as receitas, depois nós vemos a despesa, e aqui no final nós temos o saldo, sendo de azul quando deu superávit e de vermelho déficit. A linha de cima é uma simulação, é uma demonstração do saldo em que nós tivéssemos que pagar o INSS patronal. E a linha de baixo é sem o pagamento do INSS patronal. Então, observe que de janeiro a junho, nós tivemos azul, então foi o período que nós pudemos ter um saldo, obviamente sem pagar o INSS patronal. De julho para dezembro, repare que todos os meses deu vermelho. E nós temos aqui uma média mensal de aproximadamente 191 mil. Ou seja, o que é essa média? Significa que todo mês, de janeiro a dezembro, nós fechamos com déficit. Pois não. Sem pagar o patronal. Tá? Próximo, Juan. Aqui a gente fez a média mensal, nós tiramos de lá daquela planilha, né? Então nós temos aqui as receitas 3.315.000, total das receitas como média mensal 2014, as despesas 4.042.000, aqui o saldo 727.000 negativo se nós fôssemos pagar o patronal. Sem pagar o patronal, 191.000. Aqui a gente tem a composição em percentagem, a união do total das receitas transferiu 36%, o Estado 0,52% e o município contribuiu com 63% das receitas. Nas despesas, entre folha de pessoal, INSS patronal e custeio, nós tivemos a folha de pessoal com 63% de contribuição, o INSS patronal 13% e o custeio é aquilo que roda a Secretaria de Saúde: combustível, medicamentos, materiais, material de expediente, locação de veículos, de imóveis. Tá? Próxima, Juan. Aqui nós temos a receita média de 2014, 3.315.000, né, com a participação destacada que o Ministério contribuiu com 36%, o Estado com 1% e o município com 63% no total de 100%. Próximo, Juan. Já em 2015, com dados atualizados de fevereiro, pouca coisa mudou. Se vocês lembram, na planilha anterior era 3.315.000, aqui é 3.300.000, com a participação das transferências do Ministério da ordem de 37%, o Estado com 1% e o município com 62%. Então notem que a Prefeitura, apesar dos pesares, dos grandes percalços, ela ainda é a grande financiadora do setor de saúde no município, na contramão do que acontece com a maioria dos municípios brasileiros, em que o maior aporte vem do governo federal. Próximo, Juan. Aqui um gráfico para a gente poder entender bem, né, a composição, né, dos repasses
em fevereiro de 2015, o azul aqui foi a grande participação do município, né? A União com 37% e finalmente o Estado aqui com essa fatia pequena de 1%, tá? Ressaltando então a grande participação do custeio, né, na manutenção das ações de saúde do município por parte da Prefeitura Municipal. Próximo, Juan. Nas despesas, como média de 2014, nós temos aqui o componente da folha de pessoal com 63%, o INSS patronal com 13% e o custeio da rede 23%. Então, repare a grande discrepância entre o pagamento da folha e o custeio para fazer funcionar, né, os serviços para o cidadão, né? Próximo, Juan. Em percentagem aqui, né, a média de 2014 do custeio. Então, repare que os medicamentos contribuíram com 21% do custeio, material hospitalar 15%, material laboratorial 7%. Então, esses três primeiros itens, 35%, 36%, 43% está envolvido o serviço propriamente dito da área de saúde no que tange ao cidadão, né? Porque os demais itens, combustíveis e lubrificantes, gêneros alimentícios, já tem uma participação bastante discreta. Próximo, Juan. Aqui uma representação, né, do impacto da folha sobre o custeio da rede. Então, nós temos aqui 69% a participação da folha no dinheiro do total das despesas e o custeio 31%. Então, em dinheiro, 2.262.000 foi o que foi gasto no mês de fevereiro de 2015. O valor recente, o mais atualizado, tá? E o custeio daquilo que é dirigido diretamente em ações para o cidadão, 1.038.000. Então, isso que eu gostaria de destacar aqui, em especial para quem está nos assistindo hoje aqui, tá? E a gente fez aqui um destaque de que, somando o 1 com o 2, que é o custeio e a folha, nós tivemos o total de 3.300.000, que foi o total das receitas nesse mês. Destacando que nesse mês não teve dinheiro para investimento, somente custeio, folha e a manutenção da rede. Ou seja, nesse mês, em fevereiro, nós não pudemos comprar um aparelho de pressão, nós não pudemos comprar um medidor, um glicosímetro, uma maca, um divã clínico, porque o dinheiro todo ele foi destinado para a folha e para o custeio. Próximo, Juan. Nós destacamos aqui que a lei de responsabilidade, que é essa lei número 101, ela estabelece o limite de gastos de pessoal com relação a despesas. E que a gente tem no artigo 20 de que o máximo que o executivo pode gastar com o pagamento de pessoal é de 54%. Lembrando que o limite prudencial é de 49%. O que é o limite prudencial? É quando acende a luz amarela em que o gestor, o ordenador, o prefeito tem que fazer algumas ações concretas no sentido de impedir que isso evolua. Infelizmente, nós já chegamos a muito mais do que 54%. Volte lá, Juan, por favor, a transparência. Então, você está vendo que aqui nós já temos, em fevereiro, 69 contra 31. Tá? Próximo, Juan. Próximo. Aqui a gente tem uma demonstração do contexto dos funcionários no contingente populacional. Nós somos hoje 1.334 colegas, né, para um total da população de 112.921. Então, os funcionários da Secretaria de Saúde, em números, eles representam 1,19% da população. Né? A população propriamente dita, que é a usuária do serviço, ela representa 98,81%. Obviamente que a maioria é esmagadora, né? São os usuários.
Esse dado é do IBGE de 2014, que vai vigorar até julho de 2015. A população é de 112.921. Próximo, Juan. Então, nós fizemos uma estatística de que os funcionários que compõem 1,19% com a folha de 2.262.000, se nós pudéssemos dividir o dinheiro que foi rateado da folha entre os funcionários, é como se nós tivéssemos uma aplicação per capita de 1.696 para esse extrato aqui dos funcionários. Com relação aos usuários do sistema de saúde, se nós dividirmos 1.038.000, que é o que foi gasto no custeio, pela população 110.000, nós teríamos um per capita de R$ 9,36 por habitante. Então é isso que eu gostaria de destacar, né? Então, enquanto que o usuário ficaria com per capita de 9,36, os funcionários ficaram com 1.696. Próxima, Juan. Aqui um demonstrativo do gráfico da folha de janeiro de 2014 até fevereiro de 2015. Então, esse gráfico ele veio numa ascendente até chegar em dezembro, que foi o pico em função de 13º e outros benefícios, e em função já de algumas medidas implantadas, entre quais a redução da folha e austeridade nos gastos, nós tivemos já um abaixamento substancial aqui, conforme pode demonstrar, né, aqui nesse gráfico. Então, em janeiro e fevereiro, nós já conseguimos baixar substancialmente o valor da folha. Próximo, Juan. Um comparativo de outubro de 2014 com fevereiro de 2015, que é o último dado atual. Então, aqui antes das medidas austeras, nós tínhamos o impacto da folha de 89% contra 11% do custeio. E hoje, em fevereiro, nós tivemos 31% de custeio contra 69% da folha. Lembrando que nós ainda estamos bastante acima do máximo permitido, que é de 54%. Entretanto, nós conseguimos ainda baixar consideravelmente, de 89% para 69%, ou seja, 20 pontos percentuais, né? Então, nós já podemos ter um dinheiro maior aqui envolvido a bem do cidadão, tá? Do usuário do serviço. Próximo, Juan. Nós identificamos nessa análise de que um dos fatores que vem contribuindo para isso é que nós temos muitos serviços que são financiados no município, muito embora o SUS preconize financiamento tripartite, União, Estado e município, mas nós temos um naipe de serviços que são ofertados, bancados exclusivamente pelo município. E nós colocamos alguns exemplos. Então, aqui no item 1, os serviços com financiamento tripartite, ou seja, União, Estado e município. PSF, agente comunitário, NASF, farmácia popular, CAPES, enfim. E aqui no item 2, os exemplos de alguns serviços que vêm sendo bancados quase que exclusivamente pelo município. O CTA, o Centro de Reabilitação, 11 postos de saúde, unidade ambulatorial especializada, esse centro de saúde do Bairro Novo e do Vila de Conde, ou seja, o Ministério até então não reconhece a existência desses serviços aqui, mas o município, por reconhecer que são importantes para o usuário, ele vem mantendo com recursos próprios. Entretanto, isso tem um impacto no custeio, né, nas receitas do município. Próximo, Juan. Aqui nós temos o custo da atenção especializada. O que é isso? São serviços que são ofertados que, a princípio, nós não temos financiamento do Ministério da Saúde e que eles vêm impactando. Então, mamografia, endoscopia, cardiologia, dermato, fisioterapia, enfim.
Então, hoje, o custo da manutenção dessa atenção especializada é de 194 mil por mês, entre esses serviços que estão colocados aí. Tá? Otorrino, neuro, urologia. Então, são serviços que a gente está ofertando ao cidadão, mas que, a princípio, não existe um financiamento, né, incisivo por parte do Ministério da Saúde e da CESPA. Próxima. Aqui, a gente estava brincando com os números. Então, hoje, na repartição das receitas do município, né, o Tesouro Municipal, ele investe 25% obrigatoriamente na educação, investe 15% na saúde, investe na Câmara com a transferência mensal de 6% e na assistência social 5%. O total dessas transferências constitucionais é de 51%. O Tesouro Municipal fica com 49% para aplicar nas demais 13 secretarias. Secretaria de Administração, Infraestrutura, Esporte, Lazer, Cultura. A próxima. Algumas legislações que nós encontramos que estão sendo, estão se caracterizando num nó na administração pública, na área de saúde. Né? A gente tem aqui a carga horária dos servidores aprovado no RJ1, que é de 40 horas semanais de trabalho. Né? A despeito de nós termos essa carga horária nessa lei, nós temos 3 concursos públicos dirigidos para a área de saúde que foram feitos com a carga horária de 30 horas semanais, confrontando com esse dispositivo aqui. São coisas que a gente vai depois precisar sentar para nós vermos como é que nós vamos fazer para fazer essa adequação. Tá? Então, repetindo, enquanto que o RJU definia como 40 horas semanais, que é 8 horas por dia durante 5 dias, de manhã e de tarde, 4 horas com intervalo de 2 horas para o almoço, né, nós tivemos alguns concursos públicos com 30 horas semanais, com uma carga horária corrida de 6 horas, de segunda a sexta-feira. Ou o que acontece? 6 horas corrida, se começar 7 horas, 7, 6, 13, 1 hora fecha, o posto fecha o serviço de saúde, o que provoca queixas por parte do cidadão. Se nós quisermos estender o horário pela parte da tarde, nós vamos ter que ter um impacto na folha com o pagamento de horas extras, de 2, 3, 4 horas ainda, hora extra, diária, semanal, para que a gente possa viabilizar o atendimento para o cidadão. Próximo. Então, o Ministério da Saúde dispõe sobre a carga horária, ele amarra nessa portaria que é chamada Bíblia da Atenção Básica, a 2488, ele abre o inciso dizendo, são necessários para a saúde da família, carga horária, isso aqui nós precisamos da saúde da família, mas se a gente abrir o capítulo dos agentes comunitários e outros programas, a carga horária é a mesma, de 40 horas semanais. Então, quem me dá o dinheiro diz que eu tenho que funcionar em 40 horas. Mas como eu brinco dizendo, na calada da noite o município, nós normatizamos com dispositivos internos de que os profissionais iam trabalhar 30 horas, havendo um confronto de legislação. Tá? Próxima. Diga-se de passagem que o Ministério da Saúde, ele cobra. Volte lá, Juan, por favor. Em auditoria, o Ministério da Saúde, ele já cobrou o restabelecimento dessa carga horária de 40 horas. É obrigado, sob pena dos recursos serem retidos como punição. O que é estabelecido, aliás, nessa portaria 2488. Uma das punições é a retenção do recurso. Próximo, Juan.
nós temos aqui, dessa própria portaria 1101 de 2002, né, alguns itens no que diz respeito à quantidade de atendimentos por hora, né? Então, assistente social, 3 consultas por hora, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, 4 consultas por hora, nutricionista, né, odontólogo. Próximo. Tá, obrigado. O outro nó que nós nos defrontamos é que a Lei Federal 11.350, de 2006, estabelece que o agente comunitário ele é contratado através de processo seletivo. Mas aqui no município, ele foi feito o ingresso através de concurso público. Então, é um dos nós que nós temos que discutir posteriormente com essa casa. Próximo, Juan. Bom, então ao longo desse tempo nós colocamos aqui os principais itens dos nós críticos. O elevado e ilegal comprometimento do custeio com gasto de pessoal. Ilegal porque fere o dispositivo federal, que é a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade, que estabelece o limite máximo de 54%. A existência e a manutenção de ações e serviços de saúde bancados exclusivamente com recursos municipais, ou seja, o Ministério da Saúde até então não reconhece e isso tem pesado sobremaneira na planilha de custos da Secretaria de Saúde. A inversão de prioridade nas ações de saúde com gastos excessivos na média e alta complexidade em detrimento da atenção básica, o que é previsto pelos grandes cientistas da área de saúde, em que, digamos assim, os recursos têm que ser investidos em torno de 80% na atenção básica. E naquele quadro que nós mostramos anteriormente, do custo da atenção especializada, neurologia, cardiologia, mamografia, endoscopia, isso é uma inversão na política de saúde. Transgressão de leis federais municipais como de dispositivos do Ministério da Saúde, né, o que expõe, né, e fragiliza o município diante de auditorias que são realizadas pelo Ministério da Saúde. Conflito de legislações, tanto legislação municipal com municipal e legislação municipal com federal. E, finalmente, a cultura da mesmice, né? A gente está conversando com os colegas e, comumente, os colegas dizem, não, mas antigamente, há coisa de 10, 20 anos, nós conduzíamos dessa forma e assim é que nós vamos ter que manter. Então, isso cria uma cultura do conservadorismo e isso gera uma dificuldade da gente promover as mudanças, as reformas. Próximo, Juan. Algumas propostas que foram elencadas pelo grupo de trabalho da Secretaria de Saúde: redução da folha de pagamento, redução de ações e serviços de saúde que não tenham contrapartida federal, a retomada de priorização da atenção básica. E nesse contexto, a gente destaca aqui que estão em construção 16 unidades básicas de saúde, possivelmente no segundo semestre, acredito que setembro, outubro, nós vamos dar um salto de qualidade imenso, né? Porque nós vamos ter estrutura de ponta a serviço dos funcionários e do cidadão, do usuário, né? E junto dos bairros onde mora o próprio cidadão. Isso vai fazer com que a gente faça a chamada deshospitalização, né? O cidadão hoje ele vai para dentro do hospital procurar serviços de atenção básica, entre os quais curativo, imunização, né, PCCU, ou seja, que são ações que têm que estar sendo realizadas dentro, né, da atenção básica. Promover discussões e entendimentos com essa casa e com o Ministério Público a fim de equacionar conflito de legislação. Credenciamento de novos serviços com menos custo para aumentar as receitas. Economia e austeridade no custeio da rede. Adequar as receitas e despesas dentro do mês civil. Ou seja, nós identificamos
que uma parte do custeio da rede, ele é pago com o dinheiro da receita que entra no mês subsequente. E nós estamos tentando adequar, fazer com que a receita que entre no mês pague as despesas efetivas daquele mês. Obviamente que isso você demanda aproximadamente 6 meses para você fazer essa adequação. O pagamento da folha e dos credores até o último dia útil do mês. No que diz respeito ao pagamento da folha, a gente já vem efetuando isso desde o mês de fevereiro, e a gente está trabalhando para que março, até o dia 31, que é o último dia útil, a gente possa pagar a folha. Depois vem o segundo objetivo, que é nós pagarmos os credores até o último dia útil. Pagamentos à vista para que a gente possa obter preços mais vantajosos, coisa que obviamente a gente não tem essa bala na agulha agora, em função de nós termos dívida com os nossos credores. E finalmente reinventar condutas, ações e ideias a fim de confrontar com alguns problemas que a gente se defronta. Próximo, Juan. Finalmente, a gente tem que destacar de que esses problemas eles têm sido atenuados na Secretaria de Saúde em função da inexistência de luxo ou desperdício. Quem entra na Secretaria de Saúde, das unidades, no hospital, pode observar que não existe nenhum luxo, né? Não existe desperdício de nenhuma atividade. Elevado grau de comprometimento e de compromisso dos funcionários, a motivação e desprendimento da equipe e o elevado grau de conhecimento e dedicação. O que a gente, digamos assim, comprova diante do fato de que um grande número de funcionários estão ao longo desses anos, desses últimos 20, 15 anos trabalhando, né, mostrando de que os funcionários puderam, ao longo desse tempo, ter um grau acentuado de conhecimento, né, de aprendizado, e isso, digamos assim, que tem sido, digamos assim, o grande tufo para que a gente possa encontrar solução para os grandes nós que nós temos apresentado. Última. Então, a gente espera que a correção dos erros do passado possa contribuir para o aperfeiçoamento dos acertos do futuro. Muito obrigado pela atenção. Algum vereador quer dirigir alguma pergunta ao secretário? O vereador Paulo Alcântara, com a palavra. Bom dia a todos. Secretário, pelo que foi exposto por Vossa Senhoria, fica subentendido que para a Secretaria Municipal de Saúde nós temos que achar meios de aumentar a receita, porque, como nós vimos, os 15% que são constitucionais do município já são repassados. Então, eu acho que nós temos que buscar, no caso, financiamento maior, principalmente no Estado, porque o Estado entra apenas com 1%. Eu não sei se o Pabinho está sendo pago pelo Estado, né, que teria que pagar. Na época que eu fui secretário, foi lançado o Pabinho naquela época, e eu já tive dificuldade de receber naquele momento. Então, a gente tem que buscar, eu acredito que temos que buscar, sim, novos financiamentos, né? Essa área da especializada, nós entendemos, sabemos que não é obrigação do município, né? E o município sempre bancou essa questão da especializada, porque sabemos que no bolo total do recurso da saúde, esse recurso vem para o Estado, e o Estado é que tem que fazer e disponibilizar para o município. A gente sabe também da dificuldade que isso gera para se conseguir uma consulta especializada em Belém, e o transtorno do paciente ter que também se deslocar até o município de Belém, e também a oneração em cima do tratamento fora de domicílio. Então, é uma questão que não se tenha que cortar, mas que buscar recursos para manter e melhorar também, não só a atenção básica, como também a especializada. Okay. Mais algum vereador para fazer uma pergunta? Eu posso... Vereador Padre Carlos, com a palavra. Excelência, eu posso fazer um comentário em cima do... Se permite? Pode, sim.
Depois, vereador Padre Carlos, você dirige a palavra, ok? Volta a palavra ao secretário municipal de saúde. É oportuna, excelência, a sua colocação. A participação do financiamento de saúde do Estado é insignificante, é pífia, chega a ser vergonhosa. E nós estamos em atrasos. Você falou do Pabinho, há 13 meses, e não é para o município de Barcarena, eu quero fazer justiça, é para todo o Estado, há 13 meses que não é repassado o dinheiro do Pabinho, lembrando que é uma lei estadual da gestão retrasada, né, essa contrapartida para atenção básica, né? Mas além do Pabinho, estão atrasados também a assistência farmacêutica básica, a vigilância em saúde e o SAMU. Ou seja, todos os recursos de contrapartida estadual, eles estão atrasados. A sua colocação de que nós temos que buscar novos financiamentos, ela já foi identificada pela equipe da Secretaria de Saúde e nós já estamos trabalhando nisso. Na verdade, já está em andamento vários projetos paralelos, concomitantes, tanto no que diz respeito ao centro de reabilitação, como o credenciamento e transformação dos centros de saúde em PSF, considerando-se que nós temos toda a estrutura necessária e contingente de recursos para que a gente possa, ao migrar de um nome para outro, de centro de saúde para PSF, o centro de saúde não é reconhecido, não tem financiamento, mas os PSF terão. Então, nós vamos, rápido, ter a implantação de 4 PSF, sendo 2 no centro de saúde da Vila do Conde e 2 no centro de saúde do Bairro Novo, além de outras ações que estão sendo desenvolvidas para a gente credenciar novos serviços. Agora, obviamente, que isso não se faz com uma varinha de condão do dia para a noite. Normalmente, esse credenciamento, por toda a burocracia estabelecida no processo a nível federal, o serviço ele é aprovado a nível regional, que é a chamada CIR, Comissão Intergestora Regional. Essa resolução ela é publicada no Diário Oficial, segue para apreciação da CIB, do Estado, que é a Comissão Intergestora Bipartite, referendada por ela, segue para o Ministério da Saúde para ser homologada e sair a portaria. Mas isso decorre em torno de 4 a 5 meses. Vereador Padre Carlos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, quero parabenizar, né, pela exposição feita aqui. E nós tivemos a oportunidade também, como secretário, 2 vezes de vir a essa casa, fazer essas colocações, essas preocupações, né? Estava a equipe, quero dizer para o senhor que eu encontrei uma equipe muito boa, eu encontrei uma colaboração muito grande da parte de todos os funcionários da saúde desse município, na época também do executivo, que foi bastante sensível, né, diante das diferentes situações que o senhor colocou aqui, inclusive questões, né, que a saúde ela acaba assumindo do município, né, como serviço para a comunidade. Eu lembro na época, inclusive, o serviço de água, de abastecimento de água, que o vereador Paulo Alcântara havia começado, e isso ajudou a diminuir em 30% as doenças, né, nas ilhas. Então foi um trabalho bem feito, mas que o Ministério não contempla, né? Mas acabamos assumindo isso, até que nós conseguimos que o Executivo tomasse outras providências, né, para que... E vejo aqui também a sua preocupação na questão da folha de pagamento, que também na nossa época, né, havia começado já com os cortes com o vereador Paulo Alcântara. Nós também fizemos a adequação na época 1.248, né? Agora temos um pouco mais, né, de funcionários, mas nós chegamos a 64%, também diminuímos. Aí é claro que é bastante inconfortável essa situação, é necessário se refazer, ainda mais se nós vamos abrir mais postos, né, mais UBS, então quer dizer, nós vamos precisar de mais pessoas, e aí eu já havia até enviado, né, para o Executivo uma ideia que era justamente a questão de informatizar, procurar informatizar os serviços, a fim de que a gente readequar todo o pessoal nosso que nós temos, o quantitativo, né, para vocês terem uma ideia. Para cada
para cada 100 habitantes, mais ou menos seria 1 por saúde, né? Então, nós aqui temos um número bastante já grande, né, de funcionários com relação à população, que nós temos que adequar essa situação. E claro que 89%, isso aqui até assim parece um cabide de emprego, né? Porque se você coloca 89% do dinheiro da saúde, né, gasto com folha, né? Depois nós vemos ali que aumentou justamente antes das eleições. Isso também é uma coisa difícil também, eu creio que é complicado, né? E você aumenta o pagamento antes das eleições, no meio das eleições. Depois você tem uma folha de 89%, quando a lei diz 54%, no máximo, né? No máximo. E, além disso, né, foi colocada então essa dívida de 2,5 milhões de reais, né? Quer dizer, nós já estávamos aí com foi cogitado no início da gestão 2,7 milhões, né? Que foi lembrado do primeiro secretário. Agora o segundo já está deixando 2,5, está diminuindo a dívida, pelo menos está diminuindo. Era de 2,7, diminuiu para 2,5, né? Então nós damos muita sorte para o senhor, realmente é preciso fazer essas medidas para que o outro secretário não fique com dívida nenhuma, né? E que a gente de fato possa adequar, porque a saúde, no nosso tempo, inclusive, ela tinha para pagar, e como o senhor pagou a folha de pagamento antes, né? Porque nós só não pagávamos antes porque a gente tinha que pagar todo mundo junto lá na prefeitura, mas a Secretaria de Saúde do município de Barcarena sempre teve dinheiro para pagar no dia os funcionários. Então eu torço para o senhor isso, quero lhe ajudar para que continue assim e não precise nem esperar, porque o senhor é o gestor, o senhor hoje é o ordenador e eu quero mesmo que se nós tiver dinheiro, se o resto não tem, que o outro gestor que providencie, tome as medidas como o senhor está tomando hoje. O senhor está apresentando aqui para essa casa, né, que tome essas medidas para que o nosso município possa, todos os ordenadores, pagar em dia os seus funcionários, né, que é essa a sua preocupação, e louvo muito, e acho que é preciso fazer isso. O senhor colocou aqui também a questão do INSS patronal, né? Então, também quero lhe dizer que o senhor vai responder por isso, entende? Eu também consegui pagar 2 meses só o patronal. Consegui pagar na época 2 meses, depois isso entrou na questão da negociação, mas sempre isso ainda está pendente. No Tribunal de Contas eu ainda estou respondendo por isso, porque é ordenador. Então o senhor também, então é importante que nós verifiquemos e que o senhor possa ter condições. Quero que o senhor também possa entrar e sair bem da Secretaria de Saúde, né? Então eu já vou lhe dizendo, né? Temos que sim providenciar a maneira para que o senhor possa recolher. Não sei se é para o INSS ou para o Instituto de Previdência do município, mas que é necessário sim, porque se diz que se paga o INSS, agora o senhor está dizendo que não é pago. Não é pago. Foi dito aqui que o município estava pagando o INSS. Sempre foi afirmado aqui, que era 2 milhões por mês, não sei quanto. Então, vamos verificar mesmo, né? Porque o senhor está dizendo que o senhor, como gestor, tem dificuldade para fazer isso, né? Mas, também... lembrar nessas situações, né, que, como o senhor falou, é preciso, né, ser criativo, é preciso também que nós nos demos as mãos. É importante, como lembrou o vereador Paulo Alcântara, o Estado tem muito pouca participação. O Estado, seja no SAMU, o município sempre assumiu o serviço do SAMU, o município assume vários serviços aí que o Estado podia ajudar, inclusive o nosso Hospital Materno-Infantil, que com certeza vai dar um avanço muito grande no nosso município. Nós temos insistido com o governo do Estado que ele agora passe, nós passamos na responsabilidade para o Estado, que o Estado termine, que isso vai ajudar muito os nossos índices, né, de saúde aqui no nosso município. E estamos aí sempre acompanhando, também a nível federal, para que os recursos, né, possam vir de acordo, né, e o senhor pode contar também com a nossa colaboração, para a gente poder revisar. Então, a gente vê aqui algumas coisas que vai trazer bastante discussão para a nossa causa, né? Porque os professores já foram atendidos, porque já caiu o PCCR dos professores, e agora, se a gente disser que vamos anular o concurso da área da saúde, então vai dar uma confusão danada nesse município, né? Então, a gente precisa se dar as mãos mesmo e pensar justamente, né, no bem da nossa população, que espera, claro, mais saúde para todo mundo. Obrigado, senhor. Vereadora? Posso acrescentar? Bom, obrigado, Padre Carlos. Eu queria destacar uma coincidência. Nós estamos hoje aqui dentro do ambiente, curiosamente,
com 3 ex-gestores, né? Colega Eugênia, enfermeira, né? Excelência Paulo, vereador, e você também, né? Então, ou seja, vocês conhecem o que a gente chama de sopa de letrinhas do SUS, tem conhecimento, né? E ainda, eu me deparei outro dia, estava pensando, quase que todos os gestores desse município moram aqui, vivenciaram, né? E nós temos o Renato, né? O Brandão, né? E outros tantos que passaram, né? Pela Secretaria de Saúde que estão aí. E a gente estava até pensando, eu e a Eugênia, de numa outra oportunidade a gente fazer uma reunião especificamente com os gestores, porque certamente que vocês terão grandes contribuições a dar para nós no equacionamento dessas questões. Toda ação que está sendo desenvolvida hoje pela equipe da Secretaria de Saúde, ela está sendo analisada criteriosamente no sentido de baixar os custos e aumentar as receitas. Então, quando nós falamos há pouco na implantação das 16 unidades básicas de saúde, grande parte delas nós vamos migrar a equipe de um prédio para o outro. E nós temos um número grande de prédios que são alugados, então nós vamos baixar a planilha de custos, né? E no que diz respeito à contratação de pessoal, obviamente que vai haver migração da equipe de um posto antigo para o posto novo. Com relação àqueles postos que nós vamos avançar em termos de oferta de serviço para a população, nós estamos estudando criteriosamente para fazer o remanejamento de profissionais que estão em outras unidades para essas equipes desses postos novos, né? Só destacar na sua palavra, Padre Carlos, de que quando nós mostramos aí 89% do impacto da folha, isso foi em outubro de 2014. Lembrar de que já houve grandes avanços, né? No mês de fevereiro nós demonstramos que hoje nós já estamos com 69%. E a gente tem convicção de que nós vamos continuar baixando mais esses indicadores através do trabalho dessas duas questões antagônicas, diminuir um pouco a folha e aumentar as receitas. Tá? No que diz respeito ao INSS patronal, a prefeitura ela faz o que a gente chama de recomposição de dívidas, reescolamento junto ao INSS, da qual a Secretaria de Saúde, de Educação e de Assistência Social não tem prerrogativas junto ao INSS de fazer essa renegociação. Essa renegociação ela é específica, é competência exclusiva do ordenador, mas nós já estivemos conversando com ele e isso está sendo feito por parte da Prefeitura. E, por fim, a situação que está sendo apresentada hoje para vocês aqui é numa demonstração de que a gente está abrindo o que antigamente dizia que era a caixa preta, não é? Tanto é que esses dados que estão sendo apresentados, durante a primeira reunião com a Comissão de Saúde, alguns vereadores se mostraram interessados e nós demos o arquivo em digital. E a gente vai distribuir isso para que todo mundo possa nos ajudar a equacionar. E até o que a gente fala, de criticar os dados apresentados aí, né? Esses dados eles são dinâmicos, por isso que a gente está tendo cuidado de que na produção de todos esse trabalho, apresentar isso em papel timbrado para dar legitimidade e com data para que a gente possa fazer, ao longo do período de 6 meses, 1 ano, uma avaliação do que avançou ou do que regrediu. A palavra continua franqueada. Padre Carlos, obrigado, senhor presidente. Também, hoje, claro que é bastante louvável a sua visita, mas também, se nós colocássemos também um pouco a situação dos índices, dos indicadores nossos de saúde, né? Porque você pode até gastar 1 milhão, mas se você gasta 1 milhão e você reduz a mortalidade, eu acho que vale a pena, né? Vale a pena gastar. Então, a questão sempre também é colocar esses valores, né? E esse pessoal todo dentro dos indicadores, né? Olha, estamos reduzindo isso, estamos reduzindo aquilo, estamos ajudando na saúde nesse sentido. É bom depois fazer uma outra planilha colocando essa relação entre os indicadores e o investimento que é sendo feito. A palavra continua franqueada. O vereador Luiz Tavares. A palavra está com Vossa Excelência. Deixa eu dizer, primeiro, desejar boa sorte, né? Turma que está lá, lógico que não tem como nem mensurar, nem comparar, que tu não teve tempo para nada. Tu chegou agora lá e está
pegando, né, te ambientando com a situação. E trabalhar com saúde não é fácil, né, porque você não tem como ter realmente uma previsão de gasto, né? As coisas acontecem de repente e não pode parar, né? Não pode parar. Se um paciente aí precisar ir para Belém às pressas, não dá para saber se tem combustível ou não, tem que dar o jeito e ir. Então, é um desafio muito grande e muito delicado trabalhar com a questão da saúde. Então, é sempre um desafio, né? Eu sempre costumo mensurar o seguinte, para dizer que a saúde está boa ou não, a gente, olha, não estão reclamando, porque elogiar é muito difícil, né? Ainda que se faça tudo, consiga tudo, mas é muito difícil receber elogio na área da saúde, sempre a gente vai receber reclamações. Então eu mensuro, não estão reclamando, não estão vindo na Câmara, né? Não estão pedindo espaço, é porque a coisa tá indo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, 89% da folha, tu conseguiu reduzir 20 pontos, tu está em 69%. Eu te pergunto, tu tem condições de levar para esse patamar a qual a lei de responsabilidade fiscal determina, sem colocar em risco o serviço da saúde? Porque para nós, turma, importante é o seguinte, puxa, dia desse eu recebi uma denúncia e mandei lá contigo, eu digo, vamos saber primeiro o que é, para mim não falar as coisas sem saber. Não estão fazendo cirurgia no hospital do lado de lá porque está quebrado não sei o que mais. Mandei lá contigo, não foi? E tu me disseste, é isso, mas que dentro de tantos dias essa situação está resolvida. Me disseram que não tinha odontólogo no município porque estava tudo em greve, não sei o quê. Mandei lá contigo, tu também mandasse a resposta. Porque é assim que a gente quer trabalhar. Porque chegar nessa tribuna e criticar é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas se eu não tiver a responsabilidade como vereador desse município de saber o outro lado da história, aí eu vou ficar aqui sendo um reprodutivista. Estou reproduzindo uma queixa que alguém veio me falar, da maneira que veio me falar, da maneira que colocou, eu não procurei saber a verdade e saí usando a tribuna, que é minha, mas que não é para ser usada para isso. Essa pergunta, tu tem como adequar? Tu acha que tu consegue chegar nos 54, que o ideal seria 50 ou 49, né, turma? Sem colocar em risco o atendimento? Antes, eu gostaria de reportar a fala do Padre Carlos. Nós já notamos aqui a sua proposta de que nas próximas vezes a gente também traga indicadores, porque na verdade é isso que interessa para a população, né? Mortalidade, morbidade, né, a taxa de adoecimento. Então a gente está comprometido com a sua proposta, vereador, de que nas próximas vezes nós vamos trazer indicadores, né? Vereador Luiz Tavares, por isso que a gente está fazendo esses estudos criteriosamente, né, para que quando a gente abaixar essa relação da folha de 69 para chegar em 54, não haja comprometimento para o cidadão. E aqui a gente relembra um passado recente, né? Quando houve a redução da folha determinada pelo gestor, pelo prefeito, no início de janeiro, para todas as secretarias, não houve, dentro da Secretaria de Saúde, grandes perdas com prejuízo para a população. Houveram casos pontuais aqui e ali, e que até hoje a gente ainda está avaliando para a gente atuar rapidamente e evitar que o cidadão seja penalizado. Mas isso tem sido estudado para que ele, cidadão, não seja punido com essa redução de custo. Agora, a gente lhe afirma de que isso é possível, nós vamos continuar reduzindo com as várias ações que a gente está desenvolvendo, e lembrar um detalhe, de que os 54% que a lei se reporta, ela não é para a Secretaria de Saúde, ela é para o Executivo. Coincidentemente, e curiosamente, essa lei 101, ela não pune o secretário de saúde, o de educação e o de assistência. Ela pune o prefeito. Mas, em se tratando de lealdade, de compromisso, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós vamos reduzir o máximo possível para que nessa equação matemática, ao fazer o confronto de todo o tesouro, no que diz respeito à folha de pagamento, que ele possa, prefeito Vilaça, ter reduzido a níveis considerados aceitáveis. Tá? Então, as ações que nós estamos pensando, que a gente está deflagrando já de algum tempo atrás e que nós estamos tensionando daqui para os próximos meses,
é sempre olhando como beneficiar o cidadão. Reduzir sem comprometer o serviço para ele. Tá bem? E aqui eu aproveito para me dirigir para o cidadão que está aqui nas galerias. Com humildade, nós sabemos de que não está bem a saúde, que nós precisamos avançar, né? E a saúde, ela não é única em Barcarena. A gente abre qualquer mídia hoje, né? Record, Bandeirante, Globo, SBT, qualquer emissora, qualquer jornalismo, ela aborda a situação da saúde no Brasil, inclusive no carro-chefe, que é São Paulo, né? A locomotiva que move o país, né? Mostrando de que, na verdade, isso é um reflexo do desfinanciamento da saúde. E outro dia eu estava vendo num programa político, não sei se foi do PSDB ou do PRB, mostrando que houve uma redução da participação do governo federal ao longo de 20 anos, em que antigamente o Ministério contribuía com 85% das receitas da saúde nos municípios, e hoje está em torno de 44%, quer dizer, foi uma brutal redução, tá? Mas a gente não quer se esconder atrás disso, não. Nós vamos fazer a nossa parte aqui no município, no nosso mundo, para que a gente possa ofertar melhores serviços para a população. A gente já vê luz no fundo do túnel, né? Há uma melhora já substancial da prestação de serviços, mas a gente sabe que nós precisamos avançar muito mais. A palavra continua franqueada. Peço aos nobres colegas vereadores para que sejam mais sucintos, para que haja condições dos demais se manifestarem. Com a palavra, o vereador Júnior Chaves. Senhora presidente, secretário, talvez informá-lo, ou até não sei se lembrá-lo, na realidade, secretário, você antecipou a um convite feito pela Câmara, né? Nós tínhamos convidado pela Câmara num requerimento aqui de minha autoria, somado com mais 2 vereadores, para que você comparecesse para a nossa reunião da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, que seria numa quarta, e você antecipou a segunda-feira, lá na Secretaria, quando nós fomos. É só para fazer a lembrança, porque para determinar que nós já estávamos interessados no assunto. O segundo ponto, secretário, que é importante colocar, grandes das considerações que foram feitas pelo Paulo, pelo padre Carlos, nobres vereadores, elas foram feitas e foram pedidas, inclusive, algumas estatísticas para você no dia que nós estivemos lá, né, que ficou a posteriori desta apresentação com os demais vereadores, você apresentar-nos esses dados. Naquela situação, inclusive, retornei alguns slides e fiz as considerações estatísticas, dentre elas, alguns indicadores que o padre Carlos colocou aí, a gente mensurou lá. A consideração que eu quero fazer, secretário Tuma, primeiro sobre a questão das medidas de austeridade, o processo de recessão que estamos passando, mas que se avalie, porque o principal ponto que eu vejo que ocorreu foi o que eu questionei para você no dia. É que não cabe a gente simplesmente, devido a esse período todo, e aí respeitados os gestores que passaram, como você bem falou os nomes por aí, mas temos que ser ousados no sentido de buscar esse recurso, porque aquilo que o município arca com 63%, e aí jogar essa responsabilidade só para o município, e não chamar a participação do governo estadual, principalmente, e do federal, inclusive algo que eu dizia para o secretário no dia, não de maneira irônica, eu fiquei assustado porque o governo federal ainda não deu um prêmio para o município, porque eu nunca vi na história o município ter o dobro de contribuição que o governo federal dá. Eu desconheço isso. E aí coloco para você, secretário, que nessa realidade, eu vi que algumas ações aqui embaixo, que é financiada pelo município, ela já deveria, pelo menos no meu entendimento, sem ofender nenhum gestor, há pelo menos 8 anos atrás, quando eu vi alguns programas abertos, terem sido modificados para que fosse tripartite, não somente responsabilidade do município. Porque isso vai refletir exatamente na per capita que você vai trazer, que é a realidade
para o cidadão lá embaixo, que traz os questionamentos. E aí cabe a gestão, e aí você está recebendo com hombridade para trazer os dados, mas a responsabilidade de mudarmos isso. Porque se nós não formos juntos, enquanto poder, presidente, atrás do governo federal, porque o Paulo falou que fez isso, tá? E não teve o aporte necessário do governo federal. A mesma coisa tem que fazer com o governo do Estado, porque, pelo amor de Deus, o Estado contribui com 1% para esse município. Então, quando eu estou falando aqui, secretário, é que você traga essas estatísticas para que nós possamos levar, porque eu falei com o presidente Júnior H., vereadora Lúcia presidindo a sessão, que nós precisamos levar esse diagnóstico, secretário, à Assembleia Legislativa na sessão itinerante que vai ter aqui no Baixo Tocantins. E aí nós precisamos chegar até eles e colocar essa realidade, porque quando tem problema, a dificuldade que é levar até Belém alguém para tratamento. E aí nós que andamos nas comunidades sentimos o peso disso, porque você está presente e as pessoas acham que nós estamos inertes, senhora presidente. Então, a colocação que eu faço, primeiro, secretário, que nessa medida de austeridade seja colocado lá que primeiro as ações que tem que ser tripartite sejam convertidas numa meta para depois tomar-se qualquer decisão, porque, por exemplo, punir, na minha visão, o trabalhador vai refletir sobre o cidadão. Porque no quadro estatístico, a maioria dos trabalhadores estão também sobrecarregados, sim. Agora, realocar, isso é função de gestão que você já falou que está fazendo, mas a gente pede que tenha essa cautela, porque o trabalhador também não pode pagar o preço disso. O trabalhador não pode, porque indiretamente, se ele paga, o cidadão também vai pagar. E a gente pede para você, nessa consideração, que traga esses quadros estatísticos. Então, o que eu quero colocar para você, nós temos que dar prioridade para aderir aos programas tripartite. Tá certo, secretário? É essa consideração que eu gostaria de fazer para você e pedir já essas informações num próximo momento. Obrigado. Muito bem as suas colocações. A gente coloca aqui de que quem quiser pode se apoderar desses dados que estão aí. Nós entendemos de que há uma complementação do aspecto político com o aspecto técnico. Cabe a mim e a minha equipe levantar esses dados, fazer o diagnóstico, propor soluções e entregar isso para os legítimos representantes do povo, que são vocês, para que nesses fóruns de discussões, cada um de vocês, a nível estadual, possa mostrar. Até porque, eu sempre digo, quando a gente traz a público isso aí, nós estamos desafiando qualquer pessoa a contestar os dados que estão colocados. Se encontrar divergência, que nos traga, mas se ratificar os dados, diga, olha, realmente os dados têm fundamentação e nós vamos ajudar buscando outras alternativas. Tá? Então a gente coloca essa divulgação de hoje, essa publicação, depois quem de vocês quiser fazer cópia, estejam à vontade, sintam-se contemplados. No meu entendimento, não existe caixa preta na saúde. Hoje tudo é público, tudo é transparente com o advento da internet. Quem é curioso de internet, fuça lá no site do Ministério da Saúde, no site da CESPA, e grande parte dos dados que estão sendo divulgados aqui vieram de lá. Vocês vão encontrar lá. E vocês, como vereadores, têm acesso às contas, tanto da saúde, que elas transitam aqui a cada 4 meses, como por intermédio do requerimento de vocês para algum setor de dentro da prefeitura. Então, dizer de que tudo é público, tudo é transparente, isso a gente se dirige aqui ao plenário que está aqui nos ouvindo. Complementar também a sua fala no que diz respeito aos dados estatísticos, nós estamos aperfeiçoando. Eu não sei se você reparou, se você for fazer o confronto daquela primeira apresentação que nós fizemos para vocês hoje, já tem muito mais planilhas, isso é dinâmico, a tendência é a gente ir buscando novo panorama, novo cenário, e dizer de que é importante, pelo que foi demonstrado aí, nós batermos na porta do Estado, tá bem? Essa, digamos assim, eu vou dizer uma brincadeira, essa é uma missão de vocês, representantes do povo, E, por fim, dizer de que eu sempre tenho que a construção do SUS
ela é infinita. Cada colega, cada gestor coloca um tigelinho na parede. Eu acho que tudo foi um momento, tudo foi um cenário, grandes contribuições foram dadas pelos ex-gestores que moram no município, e o meu papel, estou aqui para também colocar, pintar uma parede, colocar um tijolinho lá, né? Mas assim, eu sei que nunca nós vamos estar na área de saúde naquilo considerado ideal, porque sempre surgem novas tecnologias a bem do cidadão. Quem se relembra a coisa de 10, 15 anos atrás, na área de imagem, nós só tínhamos o raio-x e o ultrassom. Depois vieram a mamografia, veio a tomografia para aperfeiçoar, finalmente veio a ressonância. Então são novas tecnologias e que a gente vai se cercando desse processo em prol da melhoria da saúde do cidadão. Isso tem um custo, a tecnologia. Diferentemente de outras áreas em que a tecnologia ela vem para baratear, se a gente raciocinar curiosamente na área de saúde, a tecnologia ela traz um custo mais elevado. Tá bem? Então, eu queria dizer de que o que os meus colegas que me antecederam fizeram era um outro momento, era um outro cenário. Tenho a convicção de que cada um deles fez o que estava ao seu alcance. A responsabilidade hoje é minha, é um outro cenário, e a gente está colocando, então, novas ideias para equacionar esses problemas que foram apresentados aqui. Também. Mas, vereador que queira dirigir pergunta, questionamento ao secretário municipal, com a palavra o vereador Tiago Rodrigues. Santíssima Presidente, senhores vereadores, senhor secretário, primeiramente muito bem-vindo. Quero dizer que acredito que seja um pensamento coletivo desta casa a satisfação de te receber, secretário, sem que tenha sido necessário te convidar, muito menos te convocar. E a gente muitas vezes encontra esse tipo de pedra no nosso caminho, que é a dificuldade de interagir, a dificuldade da gente conseguir fazer um debate num nível interessante, que seja esclarecedor, não só para nós, mas principalmente para quem nos acompanha e para quem interessa, que são os usuários. E primeiro eu queria só fazer aqui um pequeno comparativo de momento. O secretário que lhe antecedeu, ele também recebeu um cenário muito semelhante ao que o senhor está encontrando. Ele esteve aqui nessa casa, juntamente com demais vereadores, e foi repassada uma dívida de 2.700.000. Passado-se um ano e alguns meses, a gente volta a encontrar o mesmo cenário. Então, o senhor encerrou aqui a sua apresentação dizendo que os erros do passado, que eles possam servir de aperfeiçoamento para que não possa acontecer. Então, que o senhor use realmente, de fato, o erro, as inadequações que aconteceram na última gestão para poder corrigir. Eu queria lhe fazer uma proposta no retorno do senhor aqui, que não venha trazendo também apenas os índices de saúde, mas que seja trazido também para a gente os quantitativos de procedimentos e a listagem desses procedimentos. Porque a gente também recebe queixas, reclamações, de que diminuíram a quantidade de cirurgias, diminuíram a quantidade de consultas. Eu acho que o senhor fazer esse comparativo, até de certa forma, protege a sua gestão e traz para a gente subsídio suficiente para poder esclarecer para esse ora reclamante. E dentro daquela questão ainda de aprender com os erros do passado, eu percebi que o senhor gosta muito da palavra austeridade. E dentro do linguajar econômico, a austeridade ela é o rigor teórico no controle dos gastos. Eu queria que a austeridade aqui no município fosse o contrário, que não fosse o rigor teórico, que fosse o rigor prático, que daqui com 1 ano, daqui com 2 anos, quando o senhor puder entregar a sua pasta, que o senhor possa dizer, em algum momento aconteceu, mas a nossa austeridade trouxe para cá esses resultados positivos. E te desejar muita sorte. Bem, já notei a sua proposta, e também é interessante ver se somar do vereador Padre Carlos. Os nossos colegas que estão aqui da Secretaria, certamente que já estão registrando, mas a gente fica comprometido também em contemplar nas próximas apresentações esses quantitativos de procedimentos que a gente acha que é salutar, saudável. A população precisa saber, quantidade de ultrassom, quantidade de mamografia, quantidade de consultas, curativos, vacina, a gente acha que isso é interessante, tá? Dizer de que eu me sinto à vontade em estar aqui com você, porque eu acho que a gestão moderna ela tem que ser compartilhada
com a Câmara. Lembrar para vocês de que é obrigação, através de uma legislação federal, de que de 4 em 4 meses eu tenho que estar aqui com vocês para fazer o que a gente chama de audiência pública. E desta feita não é dirigida só a vocês, não, mas é dirigida a eles, povo, né? Em que a gente vai fazer uma prestação de contas, não de dinheiro, mas das ações que estão sendo desenvolvidas, das dificuldades encontradas, das soluções. Então, nós deveremos retornar aqui com vocês para apresentar esse outro tipo de explanação. Mas eu me sinto muito à vontade aqui, no sentido de que, de coração aberto, a gente entende de que vocês têm muita contribuição a dar para a Secretaria de Saúde diante do atual panorama que a gente vem enfrentando. Tem mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Francisco Alves. A palavra está com Vossa Excelência. Bom dia a todos, senhora presidente, a todos que nos acompanham aqui também na plenária e que nos assistem, nos ouvem pelo meio de comunicação. Bom, secretário, eu quero só parabenizar essa iniciativa que o senhor teve de vir, até mesmo antes de chamarmos o senhor aqui nesta casa, pela apresentação que o senhor fez aqui, que foi mais a questão técnica, são números que foram apresentados, e isso é bom, lógico, para poder ter um andamento da coisa. Mas sabemos que a realidade é outra também dentro do nosso município, porque nós temos recebido muitas reclamações com relação aos atendimentos, aos números de atendimento, de consultas principalmente. Então, eu gostaria de contribuir no sentido que, da próxima vez que o senhor viesse, pudesse também nos apresentar melhorias nessa questão, porque são políticas públicas que nós estamos procurando trazer para melhorar a vida do cidadão. Então, nós temos que ter políticas públicas de humanização e valorização do ser humano. Pelo que foi apresentado aqui, eu pude observar que teve uma valorização na questão da administração, questão técnica, organização, mas que isso teria que ser estendida para a população no todo, que tem sido muito sofrida nessa questão de atendimento. Porque, como eu falei para o senhor, eu recebo reclamações nesse sentido. Uma senhora essa semana me procurou, perguntando se eu não conseguiria uma consulta para ela com um clínico geral. Ela tem uma criança pequena, ela não teria como ir para a fila para pegar essas fichas, que são filas enormes. Inclusive, o marido dela foi lá no hospital municipal e era 5 da tarde, às 17 horas que ele foi para lá e já tinha gente na fila. Ele não ficou porque sabia que não ia dar para ele pegar a ficha e até desistiu. E em várias outras áreas, não só o clínico geral, mas também com a questão do dentista. Então, eu gostaria que, da próxima vez, o senhor apresentasse mais essa questão de políticas públicas de valorização do ser humano na qualidade do atendimento para a nossa população. Mas, no mais, o senhor está de parabéns. Obrigado. Vereador, então, nós estamos registrando a sua sugestão, também de muito bom agrado, bem-vinda. E... No que tange a médico, nós estamos, é sabido por todos, que um grande número de médicos clínicos, principalmente que estão na atenção básica, eles vinham para cá fazer o que a gente chama de visita beija-flor. Apesar do Ministério preconizar o atendimento de 40 horas semanais, que é 5 dias da semana, 8 horas por dia, mas um grande número de postos de PSF, o médico vai apenas 2 vezes, 3 vezes, e na vez que ele vai lá, ele fica 2, 3 horas, né? E nós estamos mudando esse cenário, isso é muito alarde, isso é muito propaganda. Então, nós já temos contratado recentemente 5 médicos, né? Inclusive, salvo engano, 2 deles são filhos desta terra, que foram recebidos de braços abertos, em que esses profissionais recém-contratados já estão sendo moldados nessa nova sistemática, nesse retorno das 40 horas semanais para que a gente esteja mais perto do cidadão. Há ainda uma pretensão nossa nos próximos meses de nós contratarmos ainda e fazermos a substituição de 8 novos médicos para as vagas que nós temos. E a gente acredita que com isso a gente vai suprir essa questão que você colocou aqui da necessidade, principalmente do clínico, tá? Esse trabalho ele está no meio termo, nós estamos avançando, constantemente fazendo ligações com alguns médicos que vêm sendo, se formando recentemente, né, na CESUPA, na Federal, na UEPA, para que a gente possa suprir essa grande lacuna que tem aqui para o nosso cidadão. Também.
A palavra continua facultada ao vereador que queira se manifestar. O vereador irmão Iberê com a palavra. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhor secretário, equipe que o acompanha, quero também lhe parabenizar por o senhor ter vindo a esta casa, né? Nós já estivemos com o senhor ali várias vezes e a sua explicação para esta casa, ela nos alegra muito, porque nós, vereadores, neste parlamento, quando a gente passa pelas comunidades, geralmente tem problema de saúde que eles perguntam para a gente, né? E eu gostaria que, se o senhor pudesse nos informar, porque hoje aqui nós temos meio de comunicação, nós temos muitos internautas que estão nos acessando, né? E questionar, perguntar para o senhor concernente a médico-dentista no posto da Pedreira, porque há uns meses atrás tinha um trabalho lá, digo até de referência, viu? Porque era muito bem elogiado o trabalho do dentista naquele posto, né? E parece que de janeiro para cá houve aí uma interrupção, e isso a gente é muito questionado concernente a isso. E também, se o senhor pudesse nos enviar esta casa, relação dos médicos que atendem neste município. Por exemplo, posto do Castanhalzinho na Alça Viária. Quem é a médica que atende lá, os dias que ela atende lá? Posto, hospital municipal, quais são os médicos que atendem? Quais são os dentistas que atendem no município? Guajaraúna. E as comunidades que são atendidas por médicos e dentistas no nosso município, tá? Se o senhor pudesse nos enviar uma outra hora isso para esta casa, a gente lhe agradecer, porque a gente ia dizer, olha, tal dia tem médico em tal lugar, médico tal vai estar em tal lugar, tá? E concernente à questão dos dentistas do nosso município. Muito obrigado. Tá bem. No que diz respeito aos dentistas, nós estamos realmente devendo uma satisfação para a população. Nessas mudanças que foram colocadas de janeiro para cá, nessa retomada, há, obviamente, que às vezes, em determinados momentos, embate de categoria, né? E no que diz respeito aos dentistas, eles se acharam prejudicados com algumas questões e grevaram, né? Fizeram um documento, se ausentaram do serviço. Isso está sendo intermediado pelo Ministério Público, porque nós temos entendimento de que nós não somos, digamos assim, a última palavra no que diz respeito a essa legislação. Já houve uma reunião da categoria dos médicos com a Secretaria de Saúde e com o promotor, em que ele está intermediando. Nós admitimos de que uma parte dos motivos apresentados por eles tem procedência, né, do que diz respeito a insumos para trabalho, né, a manutenção. Estamos trabalhando com afinco para, digamos assim, solucionar essa problemática colocada por ele. Entretanto, uma outra questão que motivou a greve dos dentistas foi a carga horária, né? E que no que diz respeito à carga horária, o próprio promotor já disse de que não procede, de que a carga horária ela tem que ser cumprida, ela não é para uma categoria, é para todos, né? Como nós já vimos aqui, ser estabelecido pelo RJU, pelos concursos, pelos atos normativos do Ministério. Mas, enfim, a gente está próximo de resolver isso, possivelmente daqui a uns 7, 10 dias nós já deveremos ter normalizado o atendimento de dentista, que a gente reconhece que é um prejuízo para a população, tá bem? Com relação à sua ideia, o seu pleito de mandar os médicos por unidade, a Ana está presente aqui. Hoje mesmo ou amanhã nós devemos fazer chegar às suas mãos. Eu acho que a iniciativa é interessante para que essa casa acompanhe, né? Tá? Aonde eles estão lotados, qual a especialidade, inclusive com a carga horária, né? Isso seria interessante para essa casa fazer o que a gente chama de acompanhamento. Tá? Só para que não fique dúvida na cabeça dos vereadores e de quem está conosco aqui,
Esses médicos dentistas, eles são concursados do município ou são contratados? Existem as duas modalidades. Alguns deles são concursados e alguns são contratados. Salvo engano, os concursados são 5, né? E contratados, eu acho que são 6 são contratados, né? Mas voltaria a dizer, nós temos consciência de que isso é um prejuízo para a população e a gente está trabalhando com afinco para normalizar essa única parte que, digamos assim, que tem prejudicado enormemente a população. Eu perguntei porque se são contratados, se o município colocar aí um convite no Jornal Liberal que Barcarena precisa de dentista, amanhã tem uma carrada aqui de dentista para contratar. Viu? E se for concursado, aplica-se a lei nele. O que não pode é o município ficar 3 meses sem dentista para atender o nosso povo. Eu admito que o que você está falando já foi discutido com a nossa equipe, mas como esse estado grevista foi discutido, intermediado pelo promotor, digamos assim, nós preferimos, no momento, não... na verdade, o poder público ele até tem esta prerrogativa de demitir o contratado. Mas a gente quer, digamos assim, primeiro a negociação, o diálogo, e se permanecer, depois que nós dermos as condições de que eles relataram nos documentos, aí sim nós vamos usar dessa possibilidade que é colocada pela legislação, tá bem? Oi? Sim, Ana, o vereador está perguntando se os contratados estão de greve. Só os concursados. Ainda tem mais algum vereador que queira se manifestar? Não tendo mais nenhum vereador para se manifestar, nós queremos agradecer ao secretário municipal de saúde, o doutor Eduardo Tuma, sua equipe, da qual esteve aqui fazendo essa explanação, essa exposição dos serviços prestados para o município através da Secretaria Municipal de Saúde. O nosso muito obrigada. Me permita. Na verdade, nós considerações finais do secretário. Bem, a gente agradece a oportunidade que foi dada, a gente conversar com vocês, mas eu quero me dizer ao plenário de que, oportunamente, nós devemos fazer essa audiência pública para fazer essa prestação de contas de ações com a população, né? E nós temos um objetivo, uma meta. Nós queremos voltar daqui a um tempo aqui com vocês e dizer de que o cenário, de que o diagnóstico é outro, bem mais alvissareiro para a população. Esse é o nosso objetivo. A gente quer voltar aqui digamos assim, com notícias mais vantajosas para a população do que de respeito à área de saúde. Muito obrigado. Obrigado, secretário.